Graça e paz, povo querido. Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. E hoje, dia 5 de janeiro de 2022, estamos no nosso plano de leitura bíblica anual e vamos estudar, vamos meditar nos capítulos 13, 14, 15 e 16 de Gênesis. O capítulo 13, ela vai nos trazer, o capítulo 13 de Gênesis vai nos trazer Abrão saindo do Egito para o Negueb. Você leu no capítulo 12 e visualizou e entendeu que Abrão, por causa de uma mentira, quase perdeu Sarai, sua esposa, para o faraó. Se Deus não fosse misericordioso, esse seria o preço da mentira de Abrão. E com isso, com a saída de Abrão e Ló do Egito para o Negueb, Abrão e Ló estavam muito ricos, muitos gados, e para conter esses gados e animais tinham pastores. E os pastores começaram a brigar. Os pastores de Abrão brigaram com os pastores de Ló. E aí Abrão falou para o seu sobrinho Ló: Ló, escolhe. E Ló acabou escolhendo as campinas de Sodoma. E Abrão escolheu ali as terras de Canaã e depois ele se mudou para Hebrom. No capítulo 14, é uma história bem engraçada e incrível. São 5 reis que se levantam contra 4. Aí você vê nomes diferentes, nomes bem difíceis, que não é no nosso cotidiano, mas tem 2 reis ali que vão estar interligados à história de Abrão, que é os reis de Sodoma e Gomorra, é onde a cidade do seu sobrinho Ló está. E ali ele está habitando junto com a sua família. E com isso, quando esses 5 reis vão contra os reis de Sodoma e Gomorra, Ló é feito prisioneiro, perde todos os seus bens. Abrão fica sabendo do que ocorreu, reúne 318 homens, 318 valentes, e vai contra esses reis que fizeram seu sobrinho prisioneiro. E ali, a vitória, Deus estabelece a vitória a Abrão e esses 318 homens. E com isso, Ló é livre e os seus bens são restituídos, mulheres, e há uma grande bonança e alegria a Abrão. Tanto é que Melquisedeque vai aparecer nessa história. E aí é importante falar que Melquisedeque é o rei sacerdote e é a primeira vez nas escrituras que vai aparecer a pessoa ou o ofício sacerdotal. E Abrão vai oferecer dízimo a Melquisedeque. E olha que o dízimo ainda não tinha sido instituído por Deus na história do seu povo. Olha como era o coração de Abrão. Ele foi fiel a Deus nos seus dízimos, mesmo Deus não tendo colocado isso como uma verdade bíblica, como uma ordenança, como um princípio. No capítulo 15, é maravilhoso. Deus se manifesta a Abrão quando seu coração estava cheio de temores. Você vai ler no versículo 1, parte B do capítulo 15. Não temas, Abrão. Não temas, Abrão. Você perceba que Deus consegue visualizar o coração de Abrão. Porque Abrão estava com medo de não conseguir gerar a sua descendência. Nesse capítulo, Deus soberano já avisara ao pai da fé, no versículo 13, que a sua descendência ficaria escrava. Se você ler no capítulo 15, no versículo 13, Deus já está falando, depois de Deus ter consolidado a promessa a Abrão, falando sobre que ele iria gerar um filho, que de Abrão sairia um filho. Deus vai falar, vai mostrar sua soberania. Esse povo que vai ser sua descendência ficará 400 anos cativos. Você vai ver isso em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 12. E depois Deus ainda fala assim, olha, eles vão ficar 400 anos cativos, mas vão sair com riquezas. Que Deus gracioso, que Deus amoroso, que Deus que está no controle de todas as coisas. Perceba que Deus não perde nada, Deus não se engana, Ele não perde o controle, Ele é soberano. E no capítulo 16, a ansiosa e precipitada Sarai vai trazer Agar para Abrão e falar, Abrão, já que eu sou estéril, eu não posso te dar filhos e nem a tua descendência, e nem você ter a sua descendência, deita-se com Agar. E Abrão
infelizmente, aceita essa sugestão de Sarai, se deita com Agar e Agar engravida, fica grávida. Isso gera uma contenda entre elas. E com isso, Abrão, em vez de assumir o seu papel, ele não assume. O que ele faz? Ele passa para Sarai decidir sobre o que fazer com Agar. E aí o que ela faz? Manda ela embora, humilha ela. E eu quero fechar esse nosso devocional com a seguinte questão: Deus não deixou desamparada diante da incerteza, medo e angústias. Deus enviou a resposta. Agar estava no meio daquele conflito quando Abrão tinha que assumir o papel de governo, mandou o Sarai decidir. E o que aconteceu? Ela foi mandada embora e ficou perdida, grávida, angustiada no meio do deserto. Mas a Bíblia vai falar no versículo 16, no capítulo 16, versículo 7. Tendo-a achado, Deus a achou, Deus viu onde ela estava. Então, querido, que nesses dias de devocionais, dias de imersão às Escrituras, você entenda, Deus não te perde de vista. Deus achou Agar no deserto, no versículo 7. Tendo-a achado, cheios de angústias, de mágoas, de incertezas, de medo, Deus achou, enviou resposta e deu solução ao seu problema. Então fique com Deus, graça e paz, Deus te abençoe e que vamos juntos caminhando, porque tem sido maravilhoso. Compartilhe com alguém, graça e paz.